Nós temos que aprender as lições que Deus está nos dando. Eu acredito que já há algum tempo nós temos visto, temos notado que as pessoas não têm mais aquele prazer na palavra que outrora tinham, que valorizavam, que a palavra ela mexia, fazia a pessoa tomar um rumo novo. Eu, embora acredito que pregações, hoje, por exemplo, nos meios televisivos, na internet, pregação você encontra de balde, sempre até sobrando pregação. Você acha até do gosto do cliente, né? Segundo a sua vontade. E eu digo para você isso porque eu acredito que as pessoas, elas podem buscar muito a Deus em um momento de alguma necessidade, em algum momento específico das suas vidas. Só que pode passar, às vezes, um tempo que ela acaba, muitas vezes, desperdiçando alguma palavra, ela acaba deixando passar batido. E os dias atuais, né, no período que vivemos, este presente século é um tempo que, se você não der atenção às coisas de Deus com muita, mas muita atenção, você pode passar batido e não dar atenção às coisas de Deus, até porque a vida tem sido cada vez mais corrida. Você levanta de manhã, são filhos para a escola, são atividades de trabalho, levantar cedo, de madrugada, alguns têm tantas atividades que às vezes a pessoa fica até alvoroçada, né, sem saber o que fazer. E muitas vezes ela não tem tempo para Deus, para dar atenção às coisas de Deus. E eu acho que a palavra que hoje nós vamos aprender, vou falar um pouquinho sobre Isaías a partir do versículo 39, 1 em diante. Eu quero comentar sobre a vida de um homem que teve Deus sobre ele, que Deus esteve com ele em todo momento de batalha, nos momentos difíceis, ele recorreu a Deus, Deus foi com ele. Eu quero falar sobre Ezequias. Na semana passada, na quarta-feira passada, quem estava com a gente aqui, hoje é dia 5 de abril de 2023. Se você estava comigo semana passada, ainda mês de março ainda, você acompanhava. Quem recebe essa mensagem de algum outro momento, essa mensagem é editada e recortada, mas é gravada nesse dia, estamos ao vivo agora. Mas quem tem acompanhado aqui, ouviu o pastor falando sobre Ezequias, que Deus fez com que ele entendesse que ele tinha uma missão. A missão dele é: arruma, ordena, organiza a tua casa. E a palavra foi direta para ele, no entanto que o pastor de Ezequias era o próprio um dos profetas, como diz o profeta messiânico Isaías, filho de Amós. Ele vai até a casa de Ezequias, bate a sua porta, a porta do palácio, adentra até o pátio real, e ali ele dá uma palavra direta, expressa para Ezequias: Ezequias, você vai morrer e não vai viver. Organiza a tua casa. Arruma a tua casa. E apesar dessa sentença tão séria, tão pesarosa, tão dolorosa, o Isaías dá essa palavra e sai. E quando ele sai para o pátio, ele chegando já ao portão de saída do palácio, ele recebe uma palavra de Deus. O Senhor fala ao coração dele, ele entendeu de Deus isso, ele levanta a cabeça e sai. E ele volta novamente e fala: olha, Deus pediu para voltar aqui, Ezequias, e falar para você que Deus está acrescentando para você 15 anos de vida. Eu fico imaginando, por exemplo, o que diz, por exemplo, eu não vou começar aqui, eu me lembrei de um versículo, ponha na tela, por favor, Jó 14:5, acho que na tela é mais fácil, Jó 14:5, só coloca aqui atrás que eu vejo se é esse aqui mesmo, eu já leio aqui também. Jó 14:5. É esse mesmo, pode pôr lado a lado que eu leio com as pessoas. Visto que os seus dias estão determinados, Jó está declarando isso. Contigo está o número dos seus meses e tu lhe pusestes limites, ou seja, um dia vai acabar e não passarão além deles. Então entendemos nós o que Jó está dizendo: os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Nossos dias, a nossa vida, os nossos cuidados, tudo está nas mãos do Senhor. Então, o que a Bíblia declara quando Ezequias recebe Isaías em casa? Olha, você vai morrer porque você abandonou, você deixou ao Senhor. Eu sempre digo que o Ezequias era um rei que venceu batalhas, que o Senhor colocou os inimigos dele para correr. Se você fizer um pouquinho retrospecto, abrindo o capítulo 36 de Isaías, o 37,
Você vai ver o Isaías recebendo o Ezequias, pedindo oração, porque os inimigos, o Senaqueribe estava vindo contra ele. O enviado de Senaqueribe, o Rabsaqué, vem e fala horríveis palavras, tentando afrontar, fazendo com que ele fique psicológico abalado. Ele rasga as vestes, vai para a presença do Senhor, vai para a casa de Deus, que é o que você também tem que fazer. Ele foi para a casa de Deus, orou, o profeta deu uma palavra: fique tranquilo, Ezequias, que você vai vencer. Deus vai fazer os inimigos fugirem. E ali então, naquela noite, naquela madrugada, a Bíblia fala que Deus enviou um anjo e 185 mil homens morreram durante a madrugada. Ou seja, um exército, um dos maiores exércitos do mundo para a época, morreram na mão da espada de um anjo que Deus enviou. Então, o Ezequias não precisou lutar. O Ezequias só teve que crer. E é o que você também tem que fazer, só tem que crer. Só tem que recorrer ao Senhor, crer na palavra e ficar na palavra. Só que passado esse episódio, essa doença, essa enfermidade que veio até ele, fez que o Isaías fosse dar uma exortação. E essa exortação fez que ele voltasse a orar. Fez que ele voltasse à parede e clamasse: Senhor, lembra, lembra e lembra. Quer dizer, ele está lembrando do Senhor. Senhor, um dia eu orava, um dia eu ia para a igreja, um dia eu me esforçava, um dia, quer dizer, ele fazia. Ele era uma pessoa constante, só que ele perdeu essa constância. Mas quando Deus ouviu a oração dele, Deus revogou a sentença, dizendo: olha, eu vou te acrescentar 15 anos, vou te dar mais 15 anos de oportunidade. O que você faz com o tempo da tua vida? O que você faz com a oportunidade que Deus está dando para você viver? O que você faz? O que você faz com a oportunidade de estar de pé, de você acordar agora? Você fala: pastor, eu tenho andado tão cansado que eu não tenho motivações. Claro que algumas pessoas, elas, por terem tantas atividades, ela acaba realmente fadigada a ponto de esquecer de Deus. E eu digo isso para você, que foi o que Ezequias também fez. E aqui no capítulo 39, é após o Ezequias escutar: olha, você vai receber 15 anos a mais de vida. A certeza de Jó, que nós lemos agora, é: o tempo já foi determinado e ninguém pode acrescentar e nem tirar, é o que Deus quis. E agora a natureza, né? Você veja que o que o Jó fala, deixa muito claro que o Ezequias está recebendo de Deus algo sobrenatural. A certeza, se você recebesse hoje, eu queria que você pensasse comigo e respondesse: se você recebesse hoje de Deus, olha, no mínimo, você vai viver mais 15 anos na tua vida, você ficaria feliz ou você ficaria triste? Como que você ficaria? Ô pastor, quem não quer ter certeza de mais 15 anos de vida, 15 anos de fartura, de bênçãos, 15 anos sem os inimigos nos vencer? Por mais que se levantassem inimigos, o mínimo que teria de vida era mais 15 anos que Deus prometeu. Então veja que a mudança, a forma dele tratar as coisas de Deus, a forma da oração que ele colocou, a verdade do seu coração, Deus mudou a sentença. Deus pode mudar a sentença da sua vida, Deus pode mudar a situação. A Bíblia fala que Deus transforma a maldição em bênçãos. Só que chega aqui nesse dia que o nosso amigo Ezequias deixou exaltar o seu coração e fez o que não agradou a Deus. O capítulo 39, versículo 1 diz assim: naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles. E lhes mostrou sua casa, a casa do tesouro, e a prata, e o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, e toda a casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então vamos lá. O Ezequias recebeu na sua casa o homem chamado Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviado do rei da Babilônia. O rei da Babilônia, ele está enviando um presente. Só para você entender, desde sempre, desde o início da existência da Babilônia, Babilônia, para quem não sabe, significa confusão.
Babilônia é o lugar de confusão, né? Desde a Torre de Babel há uma confusão neste local e as pessoas que aderiram a essa prática. Então, os babilônios, eles eram contrários à fé de Ezequias. Os babilônios criam em deuses estranhos. Eles não davam crédito ao Deus de Ezequias, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Só que o Ezequias, ele recebeu um presente. Tem pessoas que por causa de uma amizade, por causa de talvez uma pessoa que lhe deu, que presenteou, te deu alguma coisa que te agradou, você falou demais. Tem pessoas que falam demais. E o Ezequias mostrou o palácio. Pense, por exemplo, o rei de Israel e o rei da Babilônia. Quando o rei da Babilônia fica sabendo tudo o que Ezequias possui, cresceu nele um desejo de ter o que era dele. Cresceu nele um desejo de adquirir o que era de Ezequias. Eu sempre digo isso, conte tudo o que você tem no seu coração, seus desejos, seus sonhos, mostre, agradeça ao Senhor tudo que você tem, mas não fique falando da sua vida para as pessoas. Eu fico pensando, aquela mulher que fala do seu marido para uma amiga, que fica falando de coisas que são pessoais, coisas da família. Eu até vou dar um gancho aqui, você procura ajuda com a amiga que ela não conseguiu manter o casamento dela, uma pessoa que vive totalmente fora dos planos de Deus, totalmente fora da palavra, e você pede conselho para essa pessoa. Eu não sei quem que é mais doido, se é quem está aconselhando ou quem está pedindo conselho. Porque o conselho vem de alguém que serve a Deus. O conselheiro desses dias de Ezequias era o Isaías. Antes de abrir a porta, escancarar o coração dele para todo mundo ver, ele deveria ter perguntado: ô Isaías, pastor, o seguinte, tá acontecendo assim, o rei babilônico, ele enviou para mim um presente, e eu gostei do presente, mas eu queria saber, o que o senhor acha? Recebo ele ou não? É uma coisa lícita? Porque logo após ele mostrar tudo, porque ele mostra o ouro, a prata, ele mostra as joias, ele mostra até mesmo as armas, ele mostra tudo que diz respeito ao exército. Ele mostrou tudo o que ele tinha. Você já percebeu, por exemplo, no mundo atual, você já percebeu, por exemplo, que existem locais neste mundo que são conhecidos como locais de preparações de armas de guerra? Ninguém sabe quantas pessoas de exército cada país tem. Ninguém sabe quantos tanques de guerra tem. Ninguém sabe de armas, essas armas biológicas, essas armas poderosas que pode provocar matança em massa. Ninguém sabe disso. Fazem tudo escondidas, porque cada um faz se protegendo. O Isaías, ele poderia ter chegado até a casa de Ezequias e dado atenção. Você está ficando louco, Ezequias, não faça uma coisa dessa. Você vai mostrar a tua vulnerabilidade, você vai mostrar para ele se preparar melhor do que você. Não faça isso, mas ele não fez. Ele já recebeu a confusão. Tem gente que ela é como que diz a palavra, me ajuda, Senhor. Ela é aquela pessoa imediatista, que ela nem pensa no que está fazendo. Obrigado, Silvio. Ela é a pessoa que é impulsiva. Ela faz e nem pensa. Essa é a palavra. Deus te abençoe. Pessoa que faz as coisas por impulso. Ele abriu todo o palácio. Ele mostrou tudo que tinha. Ele falou tudo sobre ele, sobre coisas que não se deveriam falar. Ele tinha que guardar em confidência certas coisas. Se está vindo alguém pastor, estão tentando descobrir sobre a minha vida, então faça o possível para você ser aquela pessoa cautelosa. Não haja no impulso, não fale o que não é para você falar. Você fala de coisas que eu até sempre brinco com as pessoas, que aquilo que você está desdenhando tem gente querendo comprar. Ah, porque esse meu marido não sei o quê, porque esse meu marido não sei o que lá. Irmã, para a senhora ele pode ser, para a senhora ele pode ser feio, barrigudo. Ah, porque ele não sei o quê. Mas tem outra lá fora que gosta do feio barrigudo. É demônio, é coisa séria. É a mesma coisa ao contrário. Ah, porque essa mulher, porque eu não gosto dela, porque ela vive desgadeiada. Tá cheio de homem gostando de mulher desgadeiada. Então eu digo para você, você não deve abrir o seu coração, você não deve abrir o seu íntimo para as pessoas.
procure alguém que tenha um conselho de Deus para falar da verdade de Jesus, que vai mostrar, vai te dar uma direção. Só que ele mostrou tudo, ele abriu todo o cofre para eles. E ali abriu um desejo no coração da Babilônia, né, do Baladã, para poder então entrar contra a casa de Deus. Aí aqui no versículo agora é o 3, que agora ele termina de mostrar a casa dele, o palácio para o Baladã, Meroque e Baladã, e agora chega o Isaías. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disseram a Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não deixei de mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Não precisa nem de revelar, né? Porque está muito claro que vai acontecer. Versículo de número 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Vamos lá, para a gente fechar aqui e fazer oração. O que ele escuta? Olha, você que fez algo impulsionado, querendo mostrar que é alguma coisa, fique sabendo você que vai chegar um dia que estes mesmos babilônicos que vieram até vocês, você acha que é uma terra remota? Só que essa terra remota um dia virá e vai tomar tudo que é teu. Tudo que você se gaba de ter, tudo que você acha que é uma bênção para você, esses babilônicos vão vir, vão levar tudo para eles. E o pior de tudo é, os seus filhos, lembrando que quem é rei, a linhagem, na monarquia, o rei morre, o filho mais velho assume a posição de rei. Então ele escuta, os seus filhos, eles vão ser eunucos dentro dos palácios reais da Babilônia. Sabe o que é ser eunuco? Um eunuco, ele era um homem castrado, um homem que ele era tirado da sua genitália masculina para que ele então ficasse dentro do palácio real e ali, com a força e a qualidade do seu trabalho, fizesse trabalhos e não ali adquirisse força para estar com as mulheres do palácio real. Sabe o que significa isso? O eunuco. O eunuco perderia o prazer de poder ter um filho. Ele perderia o prazer de poder gerar uma família. Agora a pergunta é, o Ezequias escuta isso? Quando ele escutou lá atrás, você vai morrer. Você não vai arrumar a tua casa, você vai morrer. Ele arruma a casa, ele volta para orar, Deus, me perdoa. E Deus perdoou. E quando Deus perdoou, acrescentou 15 anos de idade para ele. Mais 15 anos de vida. Agora, ele totalmente errado, faz uma coisa que Deus não se agrada. E o Isaías fala, você vai sofrer e o pior de tudo, a sua geração vai sofrer também. Você pensa na tua geração? Você pensa do que será dos seus filhos? Será que você não percebe que seus filhos seguem seus passos? Eles dão passos semelhantes aos seus. Eu acho que a gente tem que começar a dar atenção às coisas que estão à nossa volta. Eu acho que ele deveria ter dado atenção. Puxa, se eu orei a Deus e Deus revogou a sentença de morte, me deu uns mais 15 anos, eu agora vou orar pelos meus filhos. Eu vou orar por isso, porque eu não quero ver meus filhos sendo eunucos. Eu não quero que a minha geração morra nos meus filhos. Pelo contrário, eu quero que a minha geração continue. Só que olha a palavra de resposta do Ezequias. Então, disse Ezequias, versículo 8, a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Ele acha isso engraçado, né? Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Veja que tem pessoas que elas, se tá bem com ela, o resto, ó, que se exploda. Se ela tá bem, o resto, tá bom.
Eu estou bem, pastor. Ah, meus filhos que se virem. Ele conseguiu revogar uma sentença. Ele moveu o coração de Deus com uma oração. Você vê a descrição da oração dele que fez Deus fazer o Isaías voltar para abençoar o Ezequias. E agora você vê o Ezequias ouvindo falar que os filhos dele vão sofrer, que a Babilônia vai dominar essa terra. E ele não faz uma oração. E ele diz, boa palavra, né, pastor? Será que você não é igual a Ezequias, que já foi muito abençoado, que era para você estar morto? Não é nem para você estar vivo, mas os livramentos que Deus te deu, era para você estar morto, morta. Mas hoje você não luta pela sua família, você não luta pelos seus filhos, você não os ensina. Você está cheio de filhos, crianças dentro de casa, e você não faz o que a palavra diz, ensine a criança o caminho que deve andar. Você deixa ele à mercê. Hoje, eu sempre digo isso, se você não ensina, se você não coloca a verdade, pode ficar tranquilo que o traficante vai ensinar. Pode ficar tranquilo que o mentiroso, o enganador vai ensinar. O demônio vai... Se você não se esforça pela sua família, o demônio vai se esforçar. O diabo, Satanás vai se esforçar para destruir. Você não quer construir? O diabo destrói até o que você não quer. Agora, Ezequias podia ter mudado. Ele deveria ter orado. Mas, infelizmente, ele queria paz só para ele, o resto, tô nem aí. Essa é a expressão triste que eu termino essa mensagem. Espero que você entenda. Deus está lhe acrescentando mais um dia, então faça a coisa certa. Em nome de Jesus.